hoje eu tenho uma palavra para falar com vocês, que se encontra no capítulo de Atos, no livro de Atos, perdão, no capítulo de número 9. A maioria de nós conhecemos esse capítulo, é o capítulo que conta a conversão de Paulo, de Saulo para Paulo. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me trouxe um tema. E eu queria que você ouvisse com bastante atenção esse tema. O tema da nossa mensagem essa manhã é o cego que tudo vê. Você pode dizer junto comigo, o cego que tudo vê. Faz sentido, irmão? Faz sentido, querido? Pergunta para quem está do seu lado. Tem um cego que vê? Se ele vê, ele não está? Se ele está cego, ele não pode? Então, um cego que tudo vê faz sentido? Não, mas você vai ler junto comigo, você vai entender o que eu quero dizer essa manhã. Abra sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos, a partir do verso 1. Atos 9, nós vamos começar o verso 1. Eu quero que você leia junto comigo, acompanhe. Se você não conseguiu abrir até agora, você pode acompanhar no telão. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Repita comigo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, porém não vendo nada, ninguém. Contudo, não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, hoje nós precisamos desse encontro que Paulo teve. Nós precisamos que essa luz brilhe para nós. Jesus Cristo, nós sabemos que Tu és a luz, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Então nós te pedimos hoje, Pai, proporciona para nós esse encontro. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a ver, ajuda-nos a Te ver essa manhã. Que em nome de Jesus, e no Teu nome, nós possamos ter um encontro que vai mudar as nossas vidas nessa manhã, nesse lugar. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Olha que incrível. Saulo, irmão, era um cara extremamente capacitado. Você conhece a história do apóstolo Paulo, o cara que escreveu maior parte do Novo Testamento, o autor de uma capacidade extrema, absurda, de um entendimento absurdo, de um cara que foi levado ao terceiro céu, de um cara que conheceu o Senhor, de um cara que teve revelação de quem Deus era. E a palavra está contando o começo dessa caminhada. Se você quiser conhecer um pouco mais, você pode ler Atos capítulo 22, que é ele mesmo relatando essa história. Quando Saulo, na verdade, sai, ele não sai para ter um encontro com Cristo, sai? Não. Ele sai para poder matar aqueles que estavam acreditando e professando a fé em Jesus Cristo. Ele sai perseguindo justamente aquele a quem ele dizia que adorava, a quem ele dizia que servia. Ele sai procurando matar aqueles que serviam a Jesus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, achando que estava prestando um serviço ao próprio Deus. Por zelo à palavra, por zelo àquilo que ele tinha conhecido, aquilo que ele tinha aprendido, ele começa a perseguir os cristãos. E respirando ameaças e morte, ele sai ao encontro, sai destinado a isso. Só que nesse interino ele tem um encontro com aquele no qual ele está perseguindo. Qual é o nome desse cara? Jesus Cristo de Nazaré. E o que me impressiona são os detalhes que a Bíblia dá. Eu sou apaixonado por isso. Eu fico fascinado quando a Bíblia fala das coisas como elas foram, e ela nos conta detalhes. Olha que coisa linda. Segundo ele
ele ia seguindo a estrada fora, ao aproximar-se a Damasco, ou seja, 240 quilômetros de Jerusalém, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ou seja, não diz que caiu do cavalo. Então, quem diz que está caindo do cavalo, está fazendo suposição. A Bíblia não diz que era um cavalo. Ele podia estar montando um jumento, ele podia estar a pé. O que interessa foi que ele caiu. Ele caiu, e aí o que acontece? Uma voz lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que eu venho fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles viram a luz, mas eles não viram ninguém. Então se levantou Saulo e, abrindo os olhos, nada podia ver. Como é que Paulo estava, irmãos? De olhos fechados. Paulo, no momento que ele caiu e a luz brilhou, o que ele fez? Ele fechou os olhos. Quando você está, irmão, dirigindo o seu carro, aí você é parado naquela blitz, bênção, Detran amado, em nome de Jesus. Meu discípulo é do Detran, então por isso que eu estou falando que é amado. O Detran vem, é à noite, está escuro, e o policial, o agente do Detran, ele vem com aquela lanterna, e sem querer passa no seu rosto. O que acontece com você? Qual é o seu reflexo? Você fecha os olhos. Qualquer hora ou qualquer momento que nós somos expostos a uma luz muito forte, irmão, automaticamente você faz o quê? Fecha os olhos. Porque se manter de olhos abertos, você vai ficar o quê? Ofuscado. Você não consegue, machuca, dói, parece que tem alguma coisa de errado. Você tem que fechar os olhos. E é incrível que quando Paulo fecha os olhos, Saulo fecha os olhos, aí sim ele consegue ver. Tem que ter um segredo aí para nós, pastora. Porque muitas vezes nós queremos viver com pessoas de olhos abertos, mas estamos perdendo a maior parte da nossa vida, porque aquilo que a gente tinha que realmente ver, nós tínhamos que ver de olhos fechados, mas porque a gente não tem tempo ou não está parando para ver a luz, nós não estamos fechando os olhos. Irmão, se faz tempo que você não fecha os olhos, faz tempo que você não se depara com a luz forte. Você só consegue ficar de olhos abertos aqui, porque existe uma distância entre você e a luz. Essa luz aqui, ó, ela é mais forte do que essas outras. Se eu olhar aqui, ó, não sei se você percebe, eu já tenho que fechar um pouco os olhos. Se eu manter os olhos muito abertos, me ofende. E se eles aumentarem ainda mais a intensidade, vai ficar ainda mais difícil. Tem muita gente que vive a vida inteira de olhos abertos, achando que está vendo tudo, enquanto as maiores experiências acontecem de olhos fechados. A exposição à luz tem que automaticamente nos fazer fechar os olhos. E eu quero trabalhar um pouco sobre isso essa manhã. Quando você fecha os olhos, o que acontece com você? Você automaticamente ignora tudo que está ao seu redor. Você automaticamente diz: eu não quero olhar agora para o lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Eu quero me concentrar nisso. Já tentou dormir de olhos abertos, irmão? Dá? Você está naquele sono profundo. Aquele sono que você está assim, sabe? Você tem que se manter. Você tem que lutar contra você mesmo. Você já tentou fazer assim, ficar assim, ó, só com o olho aberto? Não dá, irmão. Para você descansar, você tem que fechar os olhos. Você tem que se fechar para fora. Você tem que dizer para você mesmo: agora é outro momento. Agora é o momento de descansar. Agora é o momento de fazer isso. Agora é o momento de dormir. Agora é o momento disso, é o momento daquilo. Só que tem muito crente, irmão, que está se deparando com a luz, e ao invés de olhar para a luz, ele simplesmente vira para cá e segue o seu caminho, porque ele sabe que se continuar olhando, ele vai ter que fechar os olhos. Deus está querendo dar experiências para a gente como igreja. Deus está querendo dar experiências para a gente como corpo. Quando Deus diz para ele, quando Jesus diz para Saulo: Saulo, quem é que você persegue? Por que você me persegue, quero dizer? Paulo perseguia Jesus fisicamente falando. Jesus não estava mais corporeamente na terra, querido. Saulo, como era conhecido, perseguia os cristãos,
mas nós somos corpo de Cristo. Olha como é intrínseco a relação de Jesus e a igreja. Ele diz para Saulo: você está me perseguindo quando você persegue eles. Você está atentando contra mim quando você atenta contra eles. Eu quero te dizer, Paulo, por que você me persegue? Tem gente que está fazendo as coisas achando que foi Deus que pediu. Tem gente que está indo para os lugares achando que é debaixo da ordem de Deus. Tem gente que está achando que está fazendo aquilo que está no centro da vontade de Deus, mas não tem coragem de fechar os olhos e ter um encontro real com Jesus para saber se é ou não verdade. Passa a vida toda achando que está zelando pela palavra, enquanto está atentando contra o próprio Cristo. Passa a vida toda achando que está fazendo aquilo que nasceu para fazer, enquanto está indo contra a vontade do próprio Deus. Jesus disse para ele: por que você me persegue? Por que você me persegue? Será que se nós fechássemos os nossos olhos hoje e tivéssemos um encontro real com Jesus, seria essa a pergunta que Ele nos faria? Por que você é contra mim, meu filho? Por que você está indo totalmente contra aquilo que eu tenho te dito? Será que você fechasse os olhos hoje e uma luz brilhasse ao seu redor, Jesus Cristo aparecesse para você, será que pergunta que Ele faria a você? Que tipo de pergunta Jesus te faria essa manhã, amado? Eu fico impressionado, porque quando Jesus diz eu sou, Ele faz menção ao Deus, ao Yahvé. Eu sou o quê? Irmão, você completa com o que você quiser. Eu sou eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou a provisão, eu sou a razão da sua existência, eu sou a cura, eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Jirê. Jesus disse para ele: Saulo, acorda para a vida, filho. Eu sou. Você é o quê? Eu sou tudo. Irmão, de olhos fechados, você vai ter as maiores respostas da sua vida. E o que é, pastor, então, estar de olhos fechados? Olha só que incrível que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aqueles homens que estavam com Paulo, que se manteram de olhos abertos, eles não viram nada. Pastor, como é possível? Como é possível? Irmão, acompanha comigo, você tem que ser... Quando você lê a Bíblia, você não pode só ler por ler, você tem que parar para pensar a situação. Cria o cenário na sua cabeça agora. Abre a tela da criatividade aí na sua mente. Abriu? Está bonitinha a sua tela de criatividade ou está preta e branca? Está preta e branca, irmão, tem que atualizar. Abre a tela da criatividade. Imagina Saulo recebendo cartas de um oficial, carregando uma ordem de prisão, com soldados à sua volta, pessoas que com certeza estavam ali para fazer a sua proteção e para obedecer às suas ordens. Não devia ser poucos os homens que estavam com ele. Ninguém sai para uma empreitada dessa com 2, 3 pessoas, não, querido. Ninguém sai para prender todos que eles encontrarem no caminho ou na cidade que eles estão indo com dois soldados, não, pastor Liz. Eu calculo que tinha ali pelo menos um destacamento de uns 50 soldados com ele. Uns 50 a 100 soldados. Não chegava a ser uma legião, porque eu acho que Paulo não era um oficial romano nesse nível, né, militar, mas eu creio que ele tinha ali um destacamento de 100, 50 soldados com ele. Então quando Saulo cai, e uma luz brilha ao redor dele, quem estava perto viu a luz ou não viu? Viu. Diga bem forte, irmão, viu. Por quê, pastor, você sabe disso? Porque a Bíblia diz que viram. Quando eles viram a luz, eles viram Jesus? Não. Eles viram a luz, contudo, não enxergaram Jesus. Olha a diferença. Ambos viram a luz, mas só um deles viu Jesus. Quem é você essa manhã? Você vem para a igreja, irmão, e a luz brilha ao seu redor.
Você vem para esse culto e a luz está brilhando aqui agora. Você pode dizer amém? Disse um amém mais forte, mas glória a Deus. A luz está brilhando ao seu redor. Eu te pergunto, você está vendo Jesus? Ou você está como soldados? Você está vendo um negócio brilhando, mas você não sabe quem é, você não está escutando, você não está vendo Ele. É incrível que nós podemos ser expostos à luz, porém não aceitar a influência dessa luz. Hoje o René pregou aqui com excelência. Você pode ver, mas para isso você precisa acreditar, concordar e confiar. Tem muita gente dentro da igreja que vê a luz, mas não sabe quem está falando. Tem muita gente que vê dentro da igreja a luz brilhar, mas como aqueles soldados, fica sem entender absolutamente nada. Irmão, por que você não experimenta essa manhã fechar os olhos? Você já tentou ver da sua maneira? Você já tentou fazer da sua maneira? Você já tentou ir da sua forma? Você lutou até hoje para ver aquilo que os seus olhos naturais conseguem enxergar. Por que que hoje você não tenta fechar os olhos e pedir para Deus, abre os meus olhos espirituais e me deixa ver? Eu quero ver, Deus. Eu quero ver, eu preciso ver. Os olhos espirituais da nossa igreja, os meus olhos os espirituais, os seus olhos espirituais precisam estar constantemente abertos, irmão. Olha que incrível. Quando ele tentou abrir os olhos, ele não conseguia ver. Deus fechou os olhos naturais de Saulo para abrir os olhos espirituais de Paulo. Ele deixou de ver o que o mundo vê para começar a ver o que Deus vê. Irmão, Salomão diz o seguinte: não existe nada novo debaixo do céu. Sim ou não? Você vai ligar o noticiário amanhã, meio-dia. O que é que vai estar passando? A mesma coisa de ontem. A mesma coisa de anteontem. A mesma coisa de anteontem. A mesma coisa de anteontem. Se você assistir jornal com seu pai, ele vai te falar que isso já aconteceu na época dele, que na época dele era assim, que na época dele aconteceu assado, que na época dele era assim. Se assim que o seu avô vai te contar que era assim também, que é assim também, bababá, e o futuro é ele. Irmão, não há nada novo debaixo dos céus. Só vive em novidade de vida quem vive vendo Jesus Cristo constantemente. Só vive com expectativa e esperança quem tem os olhos espirituais abertos. Só vive vendo quem vê Jesus. Cego é quem tem o entendimento fechado. Tem muita gente que se chama de cristão, mas não pode guiar ninguém, porque um cego não guia outro cego. Tem muita gente batendo no peito com orgulho, dizendo, eu sou crente, mas não os guia ninguém, porque um cego não pode guiar outro cego. Irmão, eu quero dizer uma coisa, sabe o que o mundo precisa? De pessoas que têm os olhos abertos. Como, pastor? Como que eu fico de olhos abertos? Experimenta fechar eles, irmão. Experimenta perguntar o que Deus está vendo na sua casa. Experimenta perguntar o que Deus está vendo na sua família. Experimenta perguntar o que Deus está vendo na sua vida. Experimenta perguntar a Deus, qual é a tua visão sobre a minha vida? O que o Senhor está vendo quando o Senhor olha para mim? O que o Senhor vê quando o Senhor olha para o meu filho? Esse aqui que eu olho com meus olhos naturais e eu penso que não dá mais, que eu não tenho conexão com ele, que ele não me ama, que eu não amo ele, que não tem mais jeito, que eu desisti dele, ele desistiu de mim, por isso nós estamos assim. O que o Senhor vê quando o Senhor olha para essa relação? Será? Quem é que acha que Deus responderia algo diferente? Levanta a sua mão. Será que Deus, quando olhasse para o seu filho, ele veria algo diferente, sim ou não? Sabe qual é o problema? A gente não consegue chegar aonde a gente não sabe que existe. Sim ou não?
Se eu digo para você hoje, irmão, segue em direção tal, em direção sul, sai daqui hoje e vai procurar, até você cansar, vai procurar um negócio lá para mim. Pastor, que negócio? Você vai saber quando você chegar lá. Ah, pastor, não estou entendendo. Fechar os olhos é ver o que Deus vê na minha vida. Como é que eu posso acertar o alvo se eu não sei qual é o alvo? Errar o alvo é pecar, irmão. Acertar o alvo é obedecer a Cristo. Como é que eu posso obedecer se eu não sei qual é a ordem? Como é que eu posso seguir se eu não sei para onde Ele está indo? Como é que eu posso ir atrás se eu não estou enxergando nada? Sem objetivo claro, ninguém conquista nada. Nada. E olha como é incrível. A Bíblia fala que quando Jesus termina com ele, diz para ele, vai para lá, vai para Damasco, levanta e lá você vai receber o que precisa receber, fica tranquilo, vai dar certo. A Bíblia diz que ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, ele não pode mais ver nada. Ele está cego agora, fisicamente falando. Ele fechou os olhos para ter experiência com Deus. Quando ele abre os olhos naturais, ele não consegue enxergar nada. Pastor, que loucura é essa? O cara começa um relacionamento com Deus, ele fecha os olhos para ter esse momento com Ele, ele consegue enxergar Deus, ele tem a revelação de quem Deus é, ele tem a revelação de quem Jesus Cristo é, ele tem a revelação do Pai, ele tem a revelação do Evangelho, ele recebe as boas novas, ele começa uma vida nova. Quando ele abre os olhos, ele está cego. Quem vê Jesus precisa aprender a depender dele, irmão. Você pode dizer comigo? Quem vê Jesus precisa aprender a depender dele. Irmão, talvez se Paulo saísse ali de olhos abertos, vendo no sentido físico da palavra, talvez ele olhasse para o rosto dos seus oficiais, dos seus soldados, e todo mundo assustado dissesse para ele, vamos voltar para Roma, vamos voltar da onde a gente saiu, vamos voltar para Jerusalém, quer dizer, e vamos procurar um médico, cara, isso não é normal, vamos voltar para lá, não fica nessa, sai dessa, vamos embora. E ele olhasse assustado, rapaz, é mesmo, vamos embora, deixa isso para lá, vamos embora, eu quero ir para Jerusalém de novo. Mas um cara que enxergava e parou de enxergar, ele está disposto a obedecer qualquer ordem que foi dada a ele, irmão. Deus às vezes tem que nos colocar em posições desconfortáveis, porque são nessas posições que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Quando ele abriu os olhos e viu que não podia mais enxergar, ele percebeu que o negócio que ele tinha vivido foi real, e ele não podia abrir mão daquela palavra. Por quê? Porque a única chance de recuperar a vista física era obedecer à vista espiritual. Lugares de desespero, humanamente falando, são os lugares de maior disponibilidade. Quem está desesperado, está disposto a qualquer coisa. Por que quando você vai comprar um apartamento, quando você vai comprar um carro, você procura nos anúncios, urgente, preciso vender, estou desesperado? Por quê? Porque você sabe que essa pessoa vai negociar, você vai conseguir os melhores negócios com ela. Porque quem está precisando da coisa rápida, não tem tempo, não tem disposição de esperar a melhor oferta. Vai pegar aquilo que lhe foi oferecido, sim ou não? Quando Paulo abre os olhos e vê que ele não consegue mais enxergar, eu vou continuar nessa. Porque sem ele, eu não vou voltar a enxergar. Quantos dias ele passa sem ver? Eu creio. Pastor Daniel, creio que foi a continuação da revelação que Paulo recebeu. Foram 3 dias que Deus separou para poder continuar o ensino. Eu acho que quando Paulo chegou naquela casa, ele falou assim, Paulo, agora nós vamos continuar. Primeiro encontro, eu te mostrei quem eu sou. Eu te trouxe agora a realidade. Eu te mostrei agora que você estava me perseguindo. Você descobriu quem é Jesus. Você descobriu agora que pode. Você foi salvo. Amém? Amém. Agora nós vamos desenvolver essa salvação. Senta aqui que eu vou te ensinar. 3 dias, ele não parou para comer,
ele não parou para beber. Irmão, o corpo humano só pode ficar 3 dias sem água. 3 dias esse homem dispensou a sua maior necessidade, que foi a necessidade de beber água, para que ele pudesse ter um tempo com Deus. Eu acredito que nesses 3 dias foram 3 dias de grande revelação. Foram 3 dias onde Deus falou: olha, eu tenho um plano para a sua vida. Foram 3 dias onde Deus disse para ele: olha, a verdade é o seguinte, eu te separei para isso. Eu quero te dizer que vai dar certo. Eu quero dizer que você nasceu para esse propósito. Eu vou te levar assim, eu vou te levar assado. Você vai viver isso, você vai viver aquilo. Você vai viver assim, você vai viver assado. Aí, irmão, tem gente que sai da igreja sem ver nada, sem ver solução. Passa 3 dias. 3 dias no sentido pode ser 3 meses ou pode ser 3 anos. E você fala: meu Deus, eu quero desistir. Enquanto Deus está falando: irmão, em nome de Jesus, só presta atenção em mim, porque eu quero te dizer mais. Aí você: não, eu não quero ouvir mais, eu quero voltar a ver. Mas Deus está falando: não, eu não quero que você volte a ver ainda, eu quero te dizer mais. Não, mas eu não quero ouvir mais, eu quero voltar a ver. Não, mas não é para voltar a ver agora, é para você ouvir mais. Alguém aqui já esperou uma resposta que demorou mais de 3 dias? Eu já, querido. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando isso acontecer, não fica com raiva não. Não fica bravo não. Não se irrita e não reclama com Deus não. Pega essa oportunidade e vai escutar mais. Vai entrar mais na presença dEle. Vai buscar mais na presença dEle. Vai ir mais fundo na presença dEle. Vai entender mais o que Ele quer com você. Vai viver mais o que Ele planejou para você. Vai escutar tudo o que Ele tem para te falar. Tem gente que está ficando cego no sentido físico. Deus está dizendo: eu estou te separando para esse tempo. Aí a pessoa não quer ficar aquele tempo. Aí ela tem só parte da revelação. Aí quando vai voltar a viver, ela vive só parte daquilo que Deus tem para ela. E depois fica reclamando com Deus: por que eu não vivo tudo? Por que eu não tenho tudo? Por que eu não recebi tudo? Irmão, a resposta é: você não quis. Irmão, eu estou gripado, mas eu estou pegando fogo. Não é febre. Irmão, não existe em Deus a oportunidade de Deus dizer: eu não quero você. Deus, Ele não vai contrariar Ele mesmo. Todas as vezes que nós estivermos dispostos, Ele está disposto. Como é que o maior, irmão, chega a dizer isso para o menor? Deus diz para nós: eu estou de braços abertos. Eu morri por você, para te dar a revelação completa daquilo que eu quero para a sua vida. Paulo vive aquela experiência com Deus, passa 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Paulo era um grande homem, cheio de paixão e efetivo no ministério que ele achava certo. Porém, Deus queria Paulo e não Saulo. Mesmo que para isso Deus precisasse derrubar Saulo onde ele estivesse, Deus precisava reajustar a visão de Paulo sobre ele mesmo. Sua paixão precisava ser redirecionada. E eu acho incrível que nessa caminhada de Saulo, Deus traz um homem chamado Ananias. Diga comigo: para todo Saulo, diga bem forte, para todo Saulo existe um Ananias. Pode dizer amém? Para todo Saulo existe um Ananias. Ananias, deitado na sua casa, talvez orando ao Senhor, talvez glorificando ao Senhor por um dia bom, um dia bonito, um dia de glória, recebe a seguinte palavra de Deus. Olha só, versículo 10 do capítulo 9. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Pausa. Como é que Deus falou com Ananias? Está escrito na tela, irmão. Eu vou deixar a igreja inteira responder, para você se mostrar interessado. Como é que Deus falou com Ananias? Uma visão. Geralmente, como é que se tem visões? De olhos fechados.
Ananias estava como então, irmão? De olhos fechados, provavelmente orando, provavelmente falando com o Pai, provavelmente conversando com Deus, provavelmente ali na sua presença, provavelmente ali conversando com Ele. Aí Deus pega e olha para Ananias e fala assim: Ananias, eu preciso falar com você. Dá a ele uma visão. Respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha que resposta maravilhosa, resposta que tem que estar na boca do crente, resposta que tem que estar no coração do salvo, resposta que tem que estar no coração de quem ama a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: está aqui, meu filho? Estou, pai, estou aqui. Então dispõe-te e vai. Olha, irmão, você não pode dizer eis-me aqui se você não está disposto a ouvir as seguintes palavras: dispõe-te e vai. Só diga eis-me aqui quando você estiver disposto a ouvir dispõe-te e vai. Eis-me aqui é uma sequência. Você só pode dizer eis-me aqui quando você estiver disposto a ouvir o quê? Dispõe-te e vai. Irmão, imagina Deus falar para você assim: eu quero falar contigo. Aí você fala: eis-me aqui, eu quero que você faça isso. Eis-me aqui, mais não. Igual meu filho de 2 anos: eis-me aqui, mais não, papai. Para que você falou eis-me aqui então? Mas você está aqui, irmão, você está aqui para obedecer o que eu falar. Eis-me aqui, Deus, ou seja, eu estou pronto, estou disposto, estou disponível, estou ansiando pela Tua palavra. Eu quero, o que o Senhor tem para mim? Eis-me aqui. Irmão, melhor resposta pode dar para sua esposa: amor, eis-me aqui. Estou disponível, meu amor, fala comigo. Cuidado, irmão, use com cuidado. A esposa tem que dizer para o marido: eis-me aqui. O filho tem que dizer para o pai: eis-me aqui. Eu estou aqui por inteiro, eis-me aqui. Eu não estou dividido na tua presença. Eu não estou na metade. Eu não estou metade querendo, metade não querendo. Eis-me aqui. Deus disse para ele: dispõe-te e vai. A rua que se chama direita. Ou seja, vai para o lugar que é direito, vai para o lugar que é certo. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está buscando, filho. Tem 3 dias que esse cara me busca. Tem 3 dias que esse cara entendeu. Tem 3 dias que esse cara se converteu. Tem 3 dias que esse cara viu a luz. Tem 3 dias que ele começou a caminhada dele comigo. Tem 3 dias. Viu entrar um homem. Eu dei para ele uma outra visão. Ele viu entrar um homem chamado Ananias. Ele está te esperando, meu filho, a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Irmãos, já pensou que se existe alguém no seu trabalho que está tendo visão, está buscando a Deus, está orando a Deus, e Deus deu uma visão para ele com o teu nome, com a tua cara, com o teu jeito, falando que você ia orar por ele, para que ele mudasse de vida? Você já pensou que alguém no teu trabalho está começando a buscar a Deus e dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, eu te quero, eu te encontrei, eu preciso continuar nesse crescimento. Aí Deus vai lá e dá uma visão para ele: olha, vai vir uma pessoa aqui chamada João, ele vai entrar aqui, ele vai botar a mão na tua cabeça, ele vai orar por você e você vai ser restaurado. Aí você escuta essa palavra e fala o quê? Ah, não, mas se ele não entender, mas e se ele não for curado? Hein, João, e se não der certo, quando eu botar a mão na cabeça, ele não voltar a ver, e aí, o que eu faço? O cara estava esperando Ananias, que ia entrar pela porta, ia botar a mão na cabeça dele, e ele recuperar a vista. E nós muitas vezes estamos com medo de entrar. Irmão, só você não está sabendo o que vai acontecer. Porque Deus sabe, a pessoa que está esperando sabe, Deus está te falando e você não quer acreditar. Olha o que Deus disse para ele: Ananias, filho, presta atenção. Eu já disse para ele que você vai entrar. Ele está te esperando. Você sabia que as pessoas na tua casa estão te esperando? Você sabia, irmão, que o teu pai está te esperando? Você sabia que a tua esposa está te esperando? Você sabia que o mundo aí fora está ansiosamente aguardando a manifestação dos filhos de Deus? O mundo está literalmente nos esperando. Literalmente, alguém aguarda a sua voz, o seu ministério se desenvolver, a sua palavra chegar até eles, para que eles possam, como você, começar a ver.
Você pode bater palma ao Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Ananias ouviu essa palavra e disse assim: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que o invocam o teu nome. Sabe o que Ananias estava dizendo? Senhor, vamos conversar. Deixa eu te perguntar, o senhor realmente sabe quem é esse cara? Porque eu acho que se eu soubesse quem é esse cara, o senhor não mandava eu ir lá, não. Esse cara, Senhor, foi o cara que matou o meu amigo, aquele que cresceu comigo aqui. Ele encontrou ele e matou o meu amigo. Esse cara talvez foi o cara que matou o meu parente. Esse cara é o cara que veio aqui, testemunhou e fez atos contra a tua vontade, contra o teu nome. O senhor, acho que o senhor não está entendendo. Sabe aquele cara, aquele que a gente orou contra ele? É ele, pai. Eu acho que faltou a conexão aí, mas tudo bem. Deve ter sido um pequeno erro, não vai acontecer de novo. Então eu vou só te informar. É esse cara. Imagina o que é para Ananias ter que entrar numa casa onde soldados que estavam dispostos a matar ele paravam à porta, estavam parados à porta. Irmão, tela criativa ativada. Você acha que a casa que Paulo estava desprotegida ou estava extremamente protegida pelos caras que andavam com ele? Eu imagino que a casa direita, que ficava na rua direita, na casa de Judas, os soldados estavam plantados à porta, um de um lado, outro de outro, fazendo a proteção da vida do cara ali dentro, que eles não estavam entendendo nada, que estava cego, 3 dias sem comer e sem beber. Aí o cara que eles saíram para matar, é o cara que Deus chama para falar assim: vai lá e ora por ele. Ô Deus, está brincando comigo? Como é que eu vou entrar na casa deles? Primeiro lugar, como é que eu vou entrar na casa deles? Como é que eu vou passar por esses guardas? Me diz. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Então, eu sou um cristão. Eu sei que vocês estão para me matar aqui, mas vamos fazer uma pausa. Eu vou entrar, faço oração. Se nada mudar, quando eu voltar, vocês me matam. Mas eu só preciso entrar. Era assim, querido? E você imagina comigo. O que ele ia falar para os soldados? O que ele ia falar para as pessoas ali dentro? Mais de 50 homens armados, dispostos a tomar a vida dele a qualquer minuto. Como é que ele entra num lugar desse? Eu te digo como. Quem tem certeza do que ouve, não tem medo de tomar atitude. Quem tem convicção daquilo que ouviu, não tem medo de se dispor a ir à frente. Sabe o que falta para nós? Convicção naquilo que nós estamos ouvindo. Nós só não oramos porque nós temos medo de não acontecer. Nós só não entramos porque nós temos medo de morrer. Nós só não vamos lá porque nós temos medo de chegar lá e encontrar uma situação adversa, encontrar uma situação não favorável. E quer saber de uma coisa? Eu não vou me colocar isso, eu não vou me propor esse tipo de coisa, eu vou embora, chama outro, pede para outra pessoa. Quando for para ministrar crente, conta comigo. Mas quando for para ganhar alguém lá fora, chama outra pessoa. Quando você tem convicção do que você ouviu, nada vai impedir você de tomar uma atitude. Olha o que Ananias fala. Senhor, é esse mesmo? Deus lhe diz: vai, porque este para mim é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele, Ananias, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Fica tranquilo, Ananias, eu vou mudar a vida dele. Fica tranquilo, Ananias, eu vou mostrar para ele o que realmente importa. Ananias, um cara que estava disposto a matar, é um cara que está disposto a morrer. Vou repetir, irmão. Um cara que estava disposto a matar, é um cara que estava disposto a morrer. Então agora, Ananias, eu vou dar a causa certa para ele. Fica tranquilo, eu vou mudar ele por completo.
por completo. Irmão, quantas vezes na nossa vida nós olhamos para os Saulos que andam ao nosso redor e a gente não vê esperança para eles, a gente simplesmente deixa ele de lado. Tem algum Saulo na sua família, querido? Um homem que você vê que tem potencial demais. Irmão, crente gosta de dizer uma frase. Olha a frase que o crente gosta de dizer: só falta ser crente para essa pessoa. Uma pessoa boa, uma pessoa de capacidade, uma pessoa inteligente, uma pessoa... Nossa, só faltava ser crente. O irmão, não só faltava ser crente, só faltava ter um crente perto dela para levar a palavra para ela. Era isso que faltava para ela. Era ter um crente igual a Ananias, que ouviu a palavra, ficou convicto dela, foi lá e pregou para essa pessoa, e agora não é mais Saulo, é Paulo. Sabe o que eu quero? Eu quero ter contato com as pessoas mais influentes do mundo, porque eu quero pregar o evangelho para essas pessoas, eu quero pegar esse potencial que elas têm, e através do Espírito Santo, redirecionar esse potencial, para viver segundo a vontade de Deus, irmão. A gente tem que parar de ser crente exclusivista. A gente tem que parar de se isolar do mundo. A gente tem que parar de achar que nós somos autossuficientes. Nós temos que expandir o evangelho, pregar a toda criatura, sair aí falando: Saulo, 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 eu quero que você se converta. Eu sou aqui Ananias para você. Eu vim te entregar uma palavra de Deus. Irmão, você já pensou se o dono do Facebook fosse crente? Eu estou doido para encontrar com ele, irmão. Eu estou doido para encontrar com os milionários dessa terra. Eu estou doido para mostrar para esses caras, igual Deus mostrou para Saulo: ei, redireciona a tua paixão. Existe uma causa muito maior daquela que você vê agora. Existe um motivo muito melhor e muito maior. Eu quero te dizer que existe um propósito. Todo Saulo precisa de Ananias. Que tal você começar hoje a dizer: eis-me aqui, Deus. Que tal você começar a assumir responsabilidade? Irmão, crente não precisa ser aquele crente autopiedoso, vitimista, quando entra em oração, não, irmão. Não precisa chegar na frente de Deus e falar: ai, Senhor, como eu queria que ele aceitasse Jesus. Pai, ia ser tão bom, essa casa ia melhorar tanto. Irmão, em nome de Jesus, abre a tua boca. Vai, deixa o Espírito Santo encher ela. Vai, em nome de Jesus, testemunha. Vai, em nome de Jesus, impõe as mãos. Vai ver o milagre acontecer. Irmão, quem não coloca a mão não vê o milagre. Quem nunca colocou a mão, nunca viu um cego enxergar, irmão. Quem não tem coragem de tomar o passo inicial, nunca vai passar pela linha de chegada. Toda corrida que existe nessa terra tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Se você não sai, você não chega. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje, irmão? Se você não sai, se você não começa, você não chega nunca. Eu fiz um treinamento esses dias, e o cara que estava me treinando, ele terminou com um exercício, onde ele nos desafiou a fazer o menor tempo possível, aquele exercício. Ele deu um desafio e falou assim: ó, vocês têm que completar esse desafio. Aí a primeira parte do nosso desafio era simplesmente terminar o exercício. Porque ninguém pode melhorar algo se você nunca fez algo. Sim ou não? Você tem que entender isso, irmão. Na primeira vez que você vai nadar, você não pode tentar melhorar o seu tempo na piscina. Você nunca teve um tempo na piscina. Você nunca nadou, você nunca foi de um lado ao outro. Você tem que nadar ela toda primeiro, aí você sabe: legal, eu faço isso em 3 minutos. Então a partir de agora eu posso voltar para o começo. E agora eu posso fazer em 2 minutos e... quanto? 59 segundos. Aí eu vou melhorar meu tempo. Aí a próxima vez eu vou fazer em 2 minutos e 58, em 57, 56. Então nosso primeiro desafio era terminar. Era começar e terminar. Eu nem vou perguntar quem tem problema em começar e terminar aqui, porque eu sei que nós muitas vezes temos esse problema. Aí beleza, a gente fez a primeira vez, terminamos. Aí ele falou para mim assim: vocês vão tentar de novo ou não? Aí a gente olhou um para a cara do outro.
vamos, né? Vamos melhorar isso aqui. Ele falou, não, é porque é o seguinte, a minha filha de 7 anos faz melhor que isso. Aí, irmão, o que você acha que aconteceu? Algo dentro de nós nasceu. Que foi o quê? A competição. Uma hora, irmão, era só para nós mesmos nos desafiar. Para nós mesmos começarmos e terminarmos algo. Agora era para bater o tempo de alguém. Agora era para chegar a um lugar que o outro não tinha chegado. Era para fazer o que o outro ainda não tinha feito. Quando ele disse que a menina de 7 anos fazia melhor, o que a gente fez? Nada contra a menina de 7 anos. Mas nós somos melhor que isso. Vamos tentar de novo. Aí abaixamos. Aí tentamos, 5 vezes nós repetimos o exercício. Várias vezes ele foi nos afiando, foi falando coisas para mexer com o nosso ego, mexer com o nosso brio, mexer com a nossa vontade, mexer com o nosso desafio. Falou, não. Quando a gente tentou pela 3ª vez, aí ele falou, gente, olha, eu acho que agora está bom demais. Vocês já melhoraram o tempo de vocês. Eu nem vou falar o tempo que uma outra turma conseguiu, porque vocês não vão conseguir, vocês não vão dar conta, não vai dar certo mesmo. Então vamos encerrar o exercício por aqui, vamos dar como legal, vamos dar como encerrado, e a gente vai continuar. A gente falou o quê? Espera aí, nós vamos continuar. Nós vamos continuar até a gente chegar no final desse negócio. Quando terminou o exercício, ele perguntou assim, aonde vocês parariam? A resposta foi, na 2ª tentativa. No 2º tempo, se você não tivesse falado que a sua filha fazia melhor, talvez a gente não tivesse tentado de novo. Aí ele falou assim, até quando você vai fazer o seu melhor? Só quando alguém está te empurrando, só quando alguém está te chutando, só quando alguém está te esgoelando. Até quando o seu melhor só vai ser extraído quando alguém esgoelar com você? Eu quero te fazer a mesma pergunta, irmão. Até quando você vai viver essa vida de crente? Por que hoje não é o seu melhor dia? Por que hoje não é o dia de você virar a rua direita e entrar na casa de Judas e impor a mão na cabeça de Saulo e falar assim, olha, começa a voltar a ver? Por que não pode ser hoje, irmão? O que te impede de começar hoje? O que te impede de ser essa pessoa hoje? O que te impede hoje de ser a resposta que a tua esposa precisa, que teu marido precisa, que teu filho tanto espera de Deus? O que te importa, o que te impede hoje de sair daqui e fazer a diferença onde quer que você vá? Você precisa de alguém, irmão, te empurrando? Pois eu estou aqui. Eu quero te empurrar hoje. Sai do comodismo! Sai da zona de conforto, entra na zona do milagre. Quem vive na zona de conforto não vai ver milagres. Não precisa de milagre para viver na zona de conforto, querido. Para continuar na mesma, não precisa de nada extraordinário. Agora quem quer viver extraordinário, aí vai ter que entrar na zona do milagre. Eu quero te perguntar hoje, você está disposto a entrar nessa zona? Você está disposto a entrar na zona do milagre, sim ou não? Como você vai entrar, irmão, nesse novo tempo da sua vida? Olha o que aconteceu. Quando Ananias entra à porta, quando Ananias passa pela porta, fala com Saulo, Saulo, meu nome é Ananias. O que Saulo percebe? Deus existe. Deus me disse que um homem chamado Ananias ia entrar por essa porta e orar por mim, eu ia voltar a ver. Você veio, eu sei que ele existe, eu sei que ele falou comigo, eu sei que é real, pode orar por mim que vai dar certo. Quando Ananias entra pela porta, Paulo descobre, foi tudo real. Foi tudo real. Quando encontramos Jesus, Ele dá um real sentido para as nossas vidas. Olha o que é engraçado. Quando eu quero que você abra comigo no capítulo 22 de Atos, e com isso eu vou encerrar a nossa mensagem. No capítulo 22,
é o próprio Paulo contando, se defendendo, na verdade, ele conta o seu dia de salvação. Eu queria que você olhasse junto comigo no verso 12 em diante. Olha o que Ananias diz para Paulo. Isso é Paulo contando. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, ou seja, Ananias já tinha crido em Jesus Cristo, que Jesus já tinha salvado Saulo. Ele não chega para Saulo dizendo: Saulo, seu pecador miserável, percebeu que você era antes, agora, né? Agora você entendeu, né? Agora você viu que bobagem que você fez. Irmão, por que muita gente, quando a gente prega, as pessoas não são salvas? Porque a gente chega querendo ofender aquela pessoa. Tá vendo, né? Te avisei. Você sabe, tá vendo agora? Agora você entende, né? Porque o tanto você era errado. Olha como Ananias chega para Saulo, pastor Deroci. Aula de evangelismo. Saulo, irmão, ô irmão, recebe novamente a vista. Ser curado agora. A tua necessidade vai acabar agora. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, olha o que Ananias disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Veres quem? Jesus Cristo. E ouvir uma voz de quem? Do próprio Jesus. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Ou seja, sua experiência vai ser aquilo que você vai testemunhar. Os seus momentos de olhos fechados vão ser os seus assuntos daqui para frente. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Irmão, olha, você tem que dar uma glória a Deus bem forte agora. Olha o que Ananias fala. Ananias chega para Saulo como um grande discipulador, pastor Deroci, e fala para ele assim: Saulo, é o seguinte, você foi salvo. Agora Deus, eu quero te contar por que você foi salvo. Porque Deus de antemão te conheceu, Deus de antemão te separou, Deus de antemão já tinha um plano para você. Existe algo grande para você aí fora. Você vai fazer grandes coisas, você vai ser enviado. Eu quero te dizer, levanta. Porque continua parado? Levanta-te, batiza, você pede perdão dos seus pecados e vai. Ananias dá uma injeção ali de ânimo em Paulo, dá uma injeção ali de motivação, dá uma injeção de sensação de futuro, de expectativa, de esperança. Você acha que como é que foi que Paulo levantou daquela cama? Eu quero esse negócio para mim, eu quero viver isso, eu quero viver essas palavras, eu estou disposto, eu estou ansiando por isso, eu descobri Jesus, eu quero viver isso. É o que nós chamamos de primeiro amor. Quando a pessoa descobre, tem aquela vontade incontaminada, aquela vontade que nada pode parar ela. Irmão, você já perdeu essa vontade? Deixa eu te contar uma coisa. As tuas memórias não podem ser maiores do que os teus sonhos. As tuas memórias não podem ser maiores do que os teus sonhos. Se Paulo ficasse preso em quem ele foi, ele jamais seria quem nós conhecemos como ele é hoje. Se ele ficasse preso a quantas pessoas ele matou ou prendeu, ou ficasse preocupado em se deparar com os parentes delas no caminho, ele jamais teria alcançado o caminho que Deus preparou para ele. Quando você encontra Jesus de olhos fechados, você tem que estar disposto a deixar o passado no passado e começar a receber aquilo que Deus tem para você no presente, e começar a vislumbrar o futuro que Ele preparou para você. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Os teus sonhos vão ser revividos, vão ganhar vida novamente, vão ser restaurados essa manhã. Você não pode ser um homem ou uma mulher apenas de memórias. Vocês precisam ser homens e mulheres de sonhos. Olha o que Ananias diz para ele. Eu quero te dizer uma coisa. Você viu ele? Vi. Você ouviu ele? Ouvi. Porque agora você vai ser testemunha dele por onde quer que você passe. Irmão, eu quero que você fique de pé no seu lugar e eu quero te fazer essa pergunta. Você viu Jesus, irmão?
Você viu Jesus, irmão? Se você viu Jesus, irmão, você ouviu Jesus? Ouvi, pastor. Então eu quero dizer agora que o teu coração tem que estar cheio dos sonhos dele para você. E a partir de hoje você vai ser sua testemunha. Eu quero dizer uma coisa. Deus tem um sonho determinado para você. Você pode escolher essa manhã acreditar no que eu estou falando ou não. Mas se Deus escolheu Paulo, se Deus salvou Paulo, salvar você para Ele não é impossível. Quais são os sonhos que Deus tem te dado? Irmão, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você imaginasse agora, se problema não fosse dinheiro, se tempo não fosse dinheiro, se as circunstâncias não existissem, o que você gostaria de fazer para Deus? Quando você foi salvo, o que foi que Deus te disse? Qual foi o ministério que Ele te confiou? Quando você se encontrou com Deus, e você sabe o dia que você se encontrou, porque isso está marcado espiritualmente em nós. Eu quero te perguntar quais foram os sonhos que nasceram em você. Pastor, se eu tivesse tempo, talvez eu queria me dedicar muito mais ao ministério. Se eu tivesse dinheiro, eu queria fazer missões. Se eu tivesse capacidade, pastor, eu queria pregar, eu queria evangelizar, eu queria sair dessas portas e encontrar as pessoas, e contar como foi que Deus me salvou, e contar como é que foi o meu primeiro encontro, e contar como é que Deus restaurou a minha casa, como é que Deus restaurou a minha família, como é que Deus restaurou meu casamento. Se eu tivesse essa coragem, se eu fosse assim, se eu fosse assado, pastor, se eu conseguisse isso. Eu quero te convidar hoje a fechar os seus olhos humanos e abrir os seus olhos espirituais. Eu quero que você veja aquilo que ninguém viu em você até hoje, irmão. Talvez se as pessoas perguntassem para outros crentes naquela época, os crentes diriam: Saulo não presta, Saulo é um mercenário, Saulo é um assassino, Saulo ele está contra nós. Mas você que é Saulo, você sabe o que Deus está te falando. E você que é Ananias, você sabe o que Deus está falando desse Saulo aí. Não fica preocupado com o que os outros estão pensando. Você tem que estar preocupado em ver aquilo que Deus está vendo. Se ninguém mais está vendo, irmão, não importa. O importante é que você agora está vendo. Pastor, mas ninguém está sentindo o que eu estou sentindo. Meu Deus, irmão, não tem problema. Deus quer ter um encontro pessoal com você. Ele separou essa manhã para te derrubar da onde você estava e te trazer de novo, redirecionar, reajustar aquilo que precisava ser ajustado. Essa manhã é manhã de abrir os olhos. Essa manhã é manhã de ver de novo.